Pronto, já está gravando. Não é? Bom dia a todos. Então, vamos começar o nosso encontro de hoje. Então, vamos começar o nosso encontro. Então, bom dia. Bem, pessoal, vamos ver onde é que a gente tinha parado. No caso da turma de vocês, eu acho que eu ia para o ponto 4, né? Antes disso, é importante a gente fazer algumas considerações sobre o exercício de fixação do ponto 3. O exercício de fixação do ponto 3 é muito importante e a prova de vocês vai seguir mais ou menos aqueles modelos, só que vai ser subjetiva. A prova de vocês vai ter uma questão de cada ponto. Deixa eu ver aqui, referências. Pronto, é isso mesmo. Pronto, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o exercício de fixação do ponto 3, antes da gente começar o ponto 4. O ponto 4, eu não sei se vai dar tempo para a gente dar hoje todo, se não tem problema não. Semana que vem a gente passa para vocês, tá tranquilo, a gente está cumprindo muito bem o cronograma. Semana que vem acho que eu vou transmitir da A6, mas aí vocês não precisam ir, tá? Eu vou transmitir para fazer um test drive lá, para ver se está funcionando. A instituição pediu que a gente fizesse alguns testes antes de começar as aulas presenciais dentro da A6 mesmo, né? Então, então, então a gente vai fazer alguns testes e tal. Então, vamos fazer. Então, pessoal, agora eu gostaria de comentar com vocês. Deixa eu puxar aqui. Comentar com vocês o exercício de fixação do ponto 3. Que pode ser feito até o dia 17. Deixa eu dar uma olhada, Maria Catarina, se ele está travado, se tem alguma coisa. Que eu programei ele para aparecer agora, né? Se ele está oculto. Deixa eu olhar aqui, o exercício de fixação do ponto 4. Ponto 4, elementos de conexão.
Olha, Maria Catarina, ele está liberado desde 9, ou seja, tem 10 minutos que ele está liberado. Tente de novo, porque aqui no meu mudo, a restrição dele é só para horário e data, né? Tente agora atualizar a página, porque eu coloquei a partir de 9. Inclusive, eu mostro aqui para vocês. Pronto, perfeito. É a questão do horário. Questão do horário, por isso que você não estava vendo. Então, vamos lá. Sim, aí agora eu vou comentar com vocês as questões do ponto 3. Me perdi agora aqui. Sim, gente, por favor, não percam o prazo para enviar os exercícios de fixação, tá? Estejam atentos para isso. Em relação ao estudo dirigido, alguns alunos têm reclamado que dá como não feito. De fato, isso acontece porque você não precisa enviar nada. Basta que você faça que eu tenho como visualizar, né? Eu tenho como visualizar se o aluno fez ou não. Entenderam? Então, não precisa você fazer nada. Basta você visualizar. Pronto. A primeira questão, se vocês não estiverem vendo, me avisem no áudio. A primeira questão do exercício de fixação do ponto 5, aliás, do ponto 3, perdão, é relativo o artigo 5, parágrafo 1º, da Lei número 218, de 31 de maio de 1995, da Itália, que é a reforma do sistema italiano de direito internacional privado. Esse artigo 5, ele estabelece o seguinte: ações reais relacionadas a imóveis situados no exterior. A jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Então, a teoria de qualificação adotada nesse artigo legal italiano é lex causae, lex fori, lex domicili ou lei rei citae. E aí? Lembrando, só pode ser, na verdade, lex fori ou lex causae. A gente só trabalha com essas duas teorias de qualificação. Lex fori é a lei do foro, ou seja, que indica que o juiz deve aplicar a sua própria, o juiz que está julgando a causa deve aplicar a sua própria legislação. E lex causae é a lei da causa, é aquela que permite que o juiz aplique a legislação estrangeira. Então, nesse caso, a legislação italiana, ela indica a lex causae ou a lex fori. Podem colocar aqui no chat que eu estou de olho também. E aí, gente? Cadê? Acho que alguém colocou. Bom, Causae, perfeito, Emily. Bom dia, Maria Luísa. Causae. Causae, Gilmara. Tá pronto, acertaram. É Alex Causae.
Exatamente. Por quê? Porque diz que a jurisdição italiana não subsiste em relação a bens imóveis localizados no exterior. Então, nesse caso, se dá prevalência à lei estrangeira. Então, se o juiz italiano estiver julgando, por exemplo, um inventário que tenha imóveis no exterior, ele vai ter que seguir a lei do país em que o imóvel estiver situado, nesse caso, lex causae. Pronto. A segunda questão, lembrando que para vocês pode aparecer numa ordem diferente, porque eu mudo mistura, né? A segunda questão também é relativa a direitos reais, porém, da lei de introdução ao Código Civil alemão. Artigo 43, direitos reais. Os interesses em propriedades são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. E aí? Lex fori, lex causae, qual das duas é? Agora, na prova de vocês, repare, eu também vou colocar uma coisa parecida, mas aí é subjetiva, vocês precisam explicar. Não basta dizer assim, é a lex causae, até porque a prova de vocês vai... tá sem som? Alô? Tá sem som? Fora Heloísa, tá normal. Então, a questão é Heloísa. Heloísa, vê se você entra e sai, reinicia, avisem para ela aqui. Ela saiu já. Às vezes é a conexão que deu um erro na pessoa, aí a pessoa tem que reiniciar. Sim, naquele caso do artigo 43 da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão, também é lex fori ou lex causae? Causae. A Ana acertou, causae. É lex causae. Fiquei bem claro, é parecido com o italiano, né? Os interesses em propriedade são regidos pela lei no qual a propriedade está situada. Então, imagine aquela situação que eu falei aqui, clássica, de um inventário que o de cujos tinha imóveis no exterior. Então, aqueles imóveis vão ser regidos pela lei do país em que estiverem situados. Certo? Pronto. Agora é o artigo 12 do Código Civil Espanhol, 1889. Artigo 12, parágrafo 1º. A qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. Nesse caso aqui, lex causae, lex fori. Fori. Exatamente, todo mundo colocou fori aqui. Fori, porque é uma lei espanhola que está sendo interpretada por um juiz espanhol. Então, segue realmente a lex fori, que aqui é claro, ó. A qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. Nesse caso, inclusive, se for aplicado uma lei estrangeira, mas segue o critério determinado pela lei espanhola. É isso que quer dizer esse artigo 12 do Código Civil da Espanha. Perfeito, é isso mesmo. Bem, a quarta questão é o seguinte: no tocante às teorias de qualificação, assinale a opção correta. A qualificação ocorre posteriormente à definição da norma jurídica aplicável. No Brasil, predomina a qualificação pela lex fori. O Código Bustamante optou pela qualificação lex causae. E no Brasil, predomina a qualificação pela lex causae.
Nessa questão do exercício de fixação, qual é a alternativa que está correta? Exatamente, a maioria colocou aqui. Seria a B, se tivesse numerado, exatamente. No Brasil predomina a Lex Fori, embora existam importantes exceções em relação a bens e obrigações que seguem a Lex Causae, mas no Brasil a regra geral realmente é a Lex Fori. Então está correto. E vamos ver a última questão, que é o Código Civil Peruano de 1984. Artigo 2048, competência dos juízes peruanos. Os juízes aplicarão unicamente o direito interno do Estado declarado competente pela norma peruana de direito internacional privado. E aí, Lex Fori, Lex Causae, Lex Fori, Fori. Pronto, vocês acertaram. Que ótimo. Lex Fori, porque e é aquela história igual da Espanha, né? É o Código Civil peruano, aplicado por um juiz peruano, e que indica que o juiz peruano é competente, nesse caso, a norma do direito interno declarado competente pela legislação peruana. Então, perfeito, Alex Fori. Pronto, que ótimo. Que ótimo que vocês acertaram a maioria das questões. Como eu disse, na prova de vocês a lógica é a mesma, eu vou colocar de algum país que eu escolha. E aí vocês vão definir se é Lex Fori ou Lex Causae. Existem outros autores, como Jacob Dollinger, e apesar que ele é minoritário nesse aspecto, que apontam terceira teoria de qualificação, mas na prova de vocês, basta seguir uma das duas, tá? Não, Igor, a coordenação vai definir. Mas, assim, só pode ser ou na primeira semana de outubro ou na última de setembro. Não tem outras datas para fazer, de acordo com o calendário nacional, entendeu? E aí, gente, de todo. Pronto, uma coisa aí que a coordenação está combinando, mas assim, de antemão eu já queria combinar com vocês, mas a coordenação está definida, é que a prova, de todo jeito, seja remota, mesmo para os alunos que optarem por assistir a aula presencial. Tá? Por quê? Por uma questão de isonomia e também de praticidade. Imagine você ter uma parte das provas feito lá na SES e outra parte feito pela internet, né? Os que fizerem presencial, que vão ter menos tempo, pode dizer até que estão se sentindo prejudicados, etc. Então é melhor deixar a prova, uma só prova para a turma inteira, né? Certo? Mesmo para aqueles que optem por assistir aula presencial agora a partir do final do mês, né? Que vai ter, né? Como vocês sabem, a instituição já colocou, já estão botando em plano, vocês mesmos já estão optando se vão ou não assistir a aula presencial. Inclusive, como eu estou dizendo, semana que vem, talvez eu transmita essa aula de vocês lá, tá, vocês? Para testar equipamento, testar conexão, enfim, é bom fazer isso antes de chegar. Se já tiver algum problema, você já reporta, dizer, olha, a conexão não está boa, nessa sala aqui não está pegando direito, né? Ficou ruim falar de máscara. Isso, Igor, os prazos, eita, agora eu não sei decorado, porque varia de turma para turma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá falando dos seminários, né? Deixa eu dar uma olhada antes de começar o assunto. Varia de turma a turma. Deixa eu olhar aqui no caso da de vocês. O que tem para o dia 30 para todas é dia 30 no caso da turma de vocês. Isso. Confirmo. Olhei agora. Confirmo. Basta que um envie, viu? Não precisa todos enviarem, não. Agora no arquivo deve constar o nome de todos os colegas.
Pronto, mais alguma pergunta antes de eu começar o ponto 4? Pronto, então a gente vai começar o ponto 4 aqui. Não precisa terminar ele hoje, né? Porque a gente tem tempo suficiente para isso, né? Basta começar hoje e terminar semana que vem, que está tranquilo. Pronto, são 8 pontos, 8 slides, a gente dá uns 4 hoje. Aí, lembrando, quando eu estou apresentando slides, eu não consigo ver o chat. Aí, se alguém quiser perguntar, pergunta no áudio ou peça para algum colega fazer a pergunta, né? E aí vocês podem interromper, como sempre, a hora que vocês quiserem. O ponto 4, gente, o nosso último ponto da segunda unidade, são elementos de conexão. Esses elementos de conexão, eles se relacionam bastante com o ponto 3, que são as teorias de qualificação. Só que elementos de conexão existem vários. Né? Hoje, inclusive, a gente já disponibilizou o exercício de fixação para... O esquema é o mesmo, ou seja, eu coloco a norma estrangeira e vocês indicam, e claro, como a prova vai ser subjetiva, vocês indicam como qual é o elemento de conexão presente. Mas elemento de conexão tem muito mais de dois. São vários. Tem os principais que a gente usa, que seria o pessoal, o real, os voluntários, que são os mais comuns, mas existem outros, inclusive na área penal, né? Então, o que é conexão, né? Conexão, todos vocês sabem o que é: ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum, etc. Conexão é uma coisa que liga um determinado fato, uma situação, uma pessoa de uma determinada maneira. Nesse caso, os elementos de conexão, eles ajudam na ligação entre o direito nacional e o direito estrangeiro, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Elementos de conexão, do ponto de vista do direito internacional privado, é parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional, que é o direito do julgador, que é a lex fori, lei do foro em latim, ou o estrangeiro, que é a lex causae. Então, esse elemento de conexão, perceba aí como ele se liga ao ponto anterior, sobre teoria de qualificação. Então, é através do elemento de conexão que eu vejo se vai ser aplicado a lex fori ou a lex causae. Elementos de conexão são também denominados, aí varia de acordo com a doutrina. A maioria dos autores usam o termo elemento de conexão. São denominados circunstâncias de conexão, pontos de contrato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Então, esses elementos de conexão, aí depende do autor. A maioria dos autores realmente chama elemento de conexão. Mas no estranho, se vocês encontrarem alguns que falam circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Em outros idiomas, né, que também são aplicáveis, podem ser denominados puntos de conexão em espanhol, point de rattachement em francês, me perdoe o meu francês, que
É muito fraquinho. É interessante. Quando eu terminei o doutorado, eu disse assim, eu vou aprender francês agora, mas de lá para cá não tive oportunidade. Eu até estava pensando em fazer nessa pandemia, mas acabei não tendo tempo de fazer, porque, como vocês sabem, dá muito trabalho a gente organizar as coisas, né? Aliás, às vezes dá mais trabalho se organizar a aula remota do que a aula ao vivo, porque tem que fazer esses exercícios e depois tem que corrigir, ou tem que anotar a pontuação, isso ainda dá mais trabalho. Aí eu acabei não podendo fazer francês, espero que possam, né? Momenti di collegamento na língua italiana, ou points of contact, ou connecting factors, inclusive tinha um C aqui, acho que não salvou, mas não é fator não, é factor em inglês. Então, percebam que existe mais ou menos uma nomenclatura parecida nas línguas que a gente tem mais contato. Pronto. Aí eu volto novamente a criticar, que vocês já perceberam que eu gosto de criticar os cursinhos de concurso nessa área. Não estou dizendo que nem todo professor de cursinho de concurso comete determinados erros, não é generalização, estou falando assim que ocorre, né? Deles falarem que basta você estudar a LINDB, que você já sabe todo o direito internacional privado. Não, isso não é verdade, né? E também, na própria LINDB, não se traz conceitos basilares da disciplina, como teoria de qualificação e elementos de conexão. Claro, na LINDB existem elementos de conexão, existem teorias de qualificação, só que lá não tem esse nome, entendeu? Não tem. E não é, nem precisa ter, porque não compete à doutrina, aliás, não compete à legislação estabelecer conceito doutrinário, certo? Então, a norma de direito internacional privado, ela possui três partes. A primeira parte seria o objeto de conexão, que é a matéria que se refere a uma norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos e fatores sociais. Então, esse é o primeiro objeto de conexão. Daqui a pouco eu explico melhor. Segundo, o elemento de conexão, que é a parte que torna possível a determinação do direito aplicável. E terceiro, a consequência jurídica, que é a aplicação de um direito material, nem sempre é escrita, podendo estar subentendida. Então, vamos lá. O objeto de conexão, ele tem a ver com o assunto abordado pelo caso em questão, que pode ser, por exemplo, direito de família, sucessões, a parte de contratos, obrigações, entenderam? Então, seria o assunto, a matéria, né, o assunto. O elemento de conexão, ele pode ser de várias categorias. Os mais comuns, como eu disse, são pessoal, o real e o voluntário. Esses são os três mais comuns. E que torna possível a determinação do direito aplicável, seja a lex fori, ou seja, a lex causae ou cause, como vocês quiserem. E, por último, a consequência jurídica, que seria a aplicação de um direito material, dentro de uma situação concreta, né? Essa consequência jurídica, ela pode vir expressada através de uma sentença, por exemplo. Etapas da composição de uma lide com conexão internacional. Nesse caso, a conexão é o uso do elemento de conexão, entenderam? Não é que quando a gente pensa em conexão internacional, pelo menos eu que já pensei em aeroporto. Primeiro, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e aprovados, ou melhor dizendo, e provados, aprovados não, no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Vou corrigir isso aqui.
Mas é só questão de denominação. Não prejudica. Não prejudica. Depois eu posso até corrigir. Vamos lá. Então, na primeira fase, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto, fazendo o processo de qualificação. A segunda, o elemento de conexão indicará o direito, né, o elemento de conexão, seja o ius fori ou lex fori, ou o direito estrangeiro. Deixa eu colocar logo aqui, ius fori, né? Lex fori ou direito estrangeiro, seria a lex causae. Vou colocar aqui bem claro. Eu corrijo. Lex causae. E terceiro, a consequência jurídica será a aplicação do direito indicado. Ou seja, o direito indicado nessa operação toda, né? Que envolve a qualificação e o elemento de conexão. Classes de elementos de conexão. Pronto. É isso que interessa a vocês. São essas classes de elementos de conexão. Porque eu vou colocar uma norma estrangeira e vocês, na questão do ponto 4, vão indicar expressamente quais são as classes de elementos de conexão, qual é a classe de elemento de conexão presente naquela situação. Por isso que é importante vocês, daqui para a semana que vem, vocês responderem aquele exercício de fixação, ainda que o prazo dele seja um pouco maior, justamente porque eu vou comentar, já que isso é extremamente importante para o aproveitamento da nossa disciplina. Certo? Então vamos ver aqui. Os elementos de conexão podem ser pessoais, reais, delituais ou penais, voluntários, normativos e outros. Mas assim, concretamente, eu vou colocar para vocês basicamente que envolva os três, ou pessoais, ou reais, ou voluntários. Inclusive, vocês podem ver isso dentro do exercício de fixação do ponto 4. Professor, Pode perguntar. aí no caso, esse rol, ele é exemplificativo ou taxativo? Porque como eu vi outros aí ele é exemplificativo, é? É exemplificativo. Mas, assim, como eu estou dizendo, concretamente, eu vou colocar que envolva um dos três, basicamente. Que seria os. Que, na verdade, 90% dos casos são pessoais ou reais. 90% dos casos são pessoais ou reais. Existem outros também, Sim. mas 90% dos casos são reais ou pessoais. Pessoais são aqueles relativos, vou comentar cada um deles, à situação da pessoa. Esses pessoais, basicamente, eles envolvem duas coisas: ou nacionalidade ou domicílio. Um dos dois, ou nacionalidade ou domicílio. Por exemplo, capacidade da pessoa. A pessoa é capaz ou incapaz, pode ser interditada ou não. Aqui no continente americano, a maioria dos países, por força do Código Bustamante, o Código Bustamante é um tratado do sistema da OEA que estabelece normas de direito internacional privado. A pessoa é capaz ou incapaz, de acordo com o Código Bustamante,
pela legislação do seu domicílio. E a maioria dos países do continente, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, que têm dois sistemas jurídicos diferentes, né, adotam o critério de domicílio. Um elemento de conexão de domicílio é pessoal, porque é relativo à pessoa, certo? Pronto. Já os países europeus, por exemplo, Alemanha, Suíça, Itália, se eu não me engano, também, mas agora não tenho certeza, Alemanha e Suíça tem. A capacidade da pessoa é definida pela lei da nacionalidade. Nacionalidade também é um elemento pessoal, porque tem a ver com uma situação relativa a uma pessoa, né? A nacionalidade da pessoa, do mesmo jeito que é o domicílio da pessoa. Reais. Reais, pessoal, tem a ver com direitos reais, ou seja, bens. Então, sempre que tiver a ver com bens, aí, isso aí vai ser pela lei do lugar que estiver situado o bem, que inclusive tem o princípio latim, né? Lex rei citae, que é a lei do lugar em que a coisa está situada. Então, é um elemento de conexão real. Delitual ou penais. Aí são situações que envolvem crimes, por exemplo, lugar que o crime ocorreu. Então, é delitual ou penal. Porque o elemento de conexão ele também existe em situações não só cíveis, né? A maioria das questões de direito internacional privado, como vocês estão percebendo até pelos exemplos que eu cito em aula, elas geralmente dizem respeito a questões cíveis, mas não é 100% dos casos, tá? Até porque pode haver e ocorre por exemplo, uma homologação de uma sentença penal em outro país para que a parte cumpra a pena naquele país. Estou entendendo o que eu estou falando? Então, quando é definido por uma situação, por exemplo, o lugar em que o crime foi cometido, isso é delitual ou penal. Voluntário, como vocês devem imaginar, tem a ver com o princípio com o princípio da autonomia da vontade. Então, é comum, por exemplo, que alguns países, e o Brasil tem, a jurisprudência cada vez tem caminhado nesse sentido, que quando existe direito disponível, como, por exemplo, em relações de natureza empresarial, as partes podem escolher a norma aplicável. Então, o voluntário segue o princípio da autonomia das partes, que cada vez é mais admissível. Eu falo isso porque, em relação a contratos, a LINDB, ela segue expressamente a lei do lugar em que o contrato foi celebrado. Porém, cada vez mais a jurisprudência tem admitido que as partes podem sim escolher, prevalece o princípio da autonomia da vontade se há direito disponível. Normativos. O elemento normativo é quando há uma indicação, geralmente uma questão de ordem pública, que determina um elemento de conexão, um elemento de conexão obrigatório para aquela situação que há um interesse público. Tá certo? Esse é o elemento normativo. Outros, porque como a nossa colega, de forma muito oportuna, perguntou, o rol não é taxativo, é exemplificativo, né? Embora na prova de vocês não se preocupe que eu não vou colocar nada que não seja usual, né? Vai focar mais nisso, ou pessoal, ou real, ou voluntário. Basicamente é isso que eu vou trazer. Um outro que tem, e é mais típico do direito anglo-saxônico, é em relação a, por exemplo, a lei que o contrato tem mais relação, porque no direito anglo-saxônico, que é o common law, existem situações em que as partes não escolheram qual é o direito aplicável no contrato,
E o juiz ele faz uma análise para ver com qual ordenamento jurídico aquele contrato tem mais contato. Aí é um exemplo desses outros aí, que é the proper law of contract, né? A lei própria do contrato, que é uma avaliação que o juiz faz. Então, é aí um exemplo. Ah, e reparem, existem situações em que mais de uma ordem jurídica pode ser aplicada, inclusive no mesmo processo. Pode haver uma aplicação simultânea de várias, ou subsidiária, ou cumulativa. Aplicação subsidiária, ou seja, se você aplicou aquele ordenamento jurídico, obrigatoriamente você vai aplicar outro elemento de conexão. Ordenamento jurídico não, elemento de conexão. Alternativa, um ou outro. Cumulativa, os dois ao mesmo tempo. Múltipla, mais de dois. Né? Mais de dois. Então, pode sim haver situações em que se usem vários elementos de conexão na mesma causa. Pronto, o exemplo aí é um dos que a gente mais cita. Um de cujos, numa sucessão, seja legítima ou testamentária, tinha bens imóveis em vários países. Pronto. Que aí, por exemplo, se um de cujos tinha um bem imóvel aqui no Brasil, tinha bens imóveis no Brasil e na Flórida, nos Estados Unidos, né? Ele, aí nesse caso, vai haver acumulativa. Não é nem questão de optar. Se ele tinha mais de dois países, múltipla. Pronto. Porém, pessoal, a maioria dos problemas de direito internacional privado, vamos dizer 80%, são solucionados pela conexão centrada na pessoa, ou seja, pelo elemento de conexão pessoal, que gera a primazia de dois fatores que eu tinha citado aqui no slide passado, que é a questão do domicílio ou a nacionalidade. Como eu disse, por exemplo, no exemplo de capacidade da pessoa, no continente americano, a tendência é que a pessoa seja considerada capaz de acordo com o seu domicílio. Então, você é capaz ou incapaz, não importa a sua nacionalidade, o que vale é o seu domicílio. Por que isso? Porque até o começo do século XX, não só os Estados Unidos, mas até Brasil, Argentina, muitos países do continente americano eram países que recebiam muitos imigrantes. Então, vamos dizer, o camarada, pronto, um exemplo aí que eu vou citar. O sujeito era um judeu que veio do Império Austro-Húngaro e que foi para os Estados Unidos, imigrar, ou mesmo para o Brasil, teve vários, né? Inclusive alguns que ficaram bem famosos, como Otto Maria Carpo. Pronto, um autor aqui que vocês conhecem, Clarice Lispector. Clarice Lispector veio da Ucrânia, né? E naquele tempo era parte da União Soviética, e se você saísse da União Soviética, você perdia a nacionalidade. Ela veio primeiro, morou em Recife, durante a adolescência e o começo da juventude, e depois se mudou para o Rio de Janeiro. Mas ela se sentia, inclusive, pernambucana, apesar de que ela nunca perdeu o sotaque estrangeiro, né? Mas se as pessoas perguntassem assim de que estado ela fazia questão de dizer que era pernambucana. Ela foi, né, morava em Recife e tal. Pronto. Uma pessoa dessa, que tinha perdido a nacionalidade, tinha se tornado uma apátrida, ela seria capaz, tinha imigrado para outro país, né, no caso aqui seja Brasil e Estados Unidos, era mais prático dizer que a capacidade dela era definida pelo domicílio onde ela estava, do que buscar a legislação do país de origem, que muitas vezes, como o Império Austro-Húngaro, por exemplo, ele acabou depois da Primeira Guerra Mundial. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso é que o domicílio acabou sendo o elemento de conexão mais utilizado aqui no continente americano e que o próprio Código Bustamante, que serviu de modelo para os países adotarem legislação de direito internacional privada, acabou optando. Nacionalidade. Nacionalidade
e é o outro elemento de conexão também pessoal, como o domicílio, mais utilizado. Em relação à capacidade de pessoa, a nacionalidade é o elemento de conexão que os países europeus mais usam. Como eu disse, a Alemanha, Suíça, acredito que a Itália também. Portugal agora eu não me recordo, mas eu vi. Então, usam a nacionalidade. Porém, repare que hoje isso não é uma situação confortável, porque hoje, no século XXI, os países europeus são países que recebem imigrantes. Naquela época, eram países que enviavam imigrantes. Desculpa, inclusive a própria Alemanha, né? Era um país que os seus cidadãos imigravam para outros países, né? Que, aliás, esse é o mesmo motivo pelo qual os países do continente americano, a maioria segue a nacionalidade e os solos. Desculpem, gente. Enquanto que os europeus seguem o ius sanguinis. Então, o domicílio é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, sendo adotado no Brasil e nos países da América Latina, foi defendido pelo professor Baiano Teixeira de Freitas, mas também, como eu disse, Estados Unidos também segue a norma do domicílio, tá? Pode existir pluralidade ou ausência de domicílio. A ausência de domicílio é chamada adômide. A conexão por nacionalidade é defendida pela Lex Fori. Definida pela Lex Fori, né? Mesmo os apátridas podem usá-la. Por exemplo, se o camarada é apátrida, pode fazer pela última nacionalidade, domicílio, né? Este elemento é usado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. Então, nacionalidade segue esse critério. Conexão real é a conexão aplicada aos imóveis, que segue o brocado latino, o princípio latino lex rei citae, que é a lei do lugar em que a coisa está situada. A lei do lugar em que a coisa está situada. Certo? É a lei do lugar em que a coisa está situada. No Brasil, é adotada no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas, né, da LINDB, e esse elemento de conexão, ele é presente em quase todos os países. Né? Quase todos os países do mundo adotam esse princípio, né, de que o imóvel ele segue a lei do lugar em que está situado. Aliás, eu tenho até procurado e não achei nenhum dos países que eu tenho pesquisado. Tenho pesquisado vários países da América Latina, tenho pesquisado vários estados da Europa, agora eu estou pesquisando da África, e todos eles eu sempre encontro o fato de que eles seguem, em relação a imóveis, a lei do lugar em que o imóvel está situado. Tá? Então, não tenho achado exceção, não. Aqui coloca quase universalmente, mas os autores não apontam países que realmente não seguem esse princípio. Bem, pessoal, em relação a conexões voluntárias, ela se refere ao lugar de execução do contrato, né, adotado pela maioria das legislações, a escolha das partes, e seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo, na Itália, né, que era um mestre italiano de direito internacional privado, e usado muito comum nos casos de negligência e mora. É mais relativo a contratos que as partes podem escolher, né? Escolhem o lugar que o contrato vai ser celebrado, desculpem.
Já no século XVI, o direito internacional privado ele reconheceu a autonomia da vontade como elemento de conexão, proposto por Dumoulin, francês, né, da escola direito francês. Embora limitada por normas imperativas internas, a autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, né, especialmente no tocante a obrigações contratuais e regime de bens no casamento. Essa autonomia da vontade, ela é mais permitida nessas duas questões, obrigações contratuais e regime de bens de casamento, etc. É mais comum. A cláusula de autonomia da vontade requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam o entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da lei de introdução às normas da LINDB. Olha, gente, mas isso tem mudado bastante, tá? A LINDB realmente ela coloca a conexão para o lugar em que o contrato foi assinado, ela restringe a autonomia da vontade, mas hoje muitos juízes, quando há direito disponível em relações de natureza em relações de natureza assim mais, vamos dizer, que tenha direito disponível, né, relações empresariais, aí sim tem se aceitado bastante na jurisprudência e principalmente em relação a juízes que são mais antenados. Vocês sabem que, em regra, questões de direito internacional privado são discutidos pela Justiça Federal, então eles têm admitido sim. Outra coisa também importante para isso é que muitas vezes esses contratos empresariais de natureza internacional, eles ocorrem, gente, através de arbitragem. Dificilmente vai se procurar o judiciário para resolver esse tipo de questão, tá? Isso, já terminei, né? Então, as referências são aquelas que vocês já conhecem, o Floresbal Delorme, o Jacob Dollinger e o próprio Mausuoli, né? O livro do Floresbal Delorme, autorizado por Augusto Jäger Jr., o livro do Dollinger, autorizado pela professora Carmen Tiburcio. E pronto. Aliás, vocês quase não perguntaram nada, voou. Eu estava pensando em só dar uma parte do ponto 4 e bastava isso. Pronto. Dei o ponto 4. Terminei o assunto até rápido demais. Eu pensei que ia terminar semana que vem. Foi porque vocês não perguntaram, eu fui. Espero que não tenha ficado prejudicado o entendimento de vocês do assunto. Né? Espero que isso não tenha ocorrido. Pronto, eu fico. Não, professor, deu para entender direitinho. Pronto. Semana que vem a gente corrige. Talvez, como eu disse, eu faça semana que vem o test drive lá da SES para ver se está certo, né? Mas aí não se preocupem, ninguém precisa ir. Só vai depois que for do prazo que a coordenação falou para vocês. É só para eu testar, entenderam? Se está funcionando lá as coisas direitinho e pedir algum ajuste. Tá certo? E aí, semana que vem eu corrijo o ponto 4, dou uma revisada. Né, corrigir o ponto 4. Depois, na outra semana, vai ser minha semana de estudos. Aí eu só vou deixar estudo dirigido, essas coisas, dia 23. A gente já fala isso, que terminou cedo demais o assunto, mas nem tanto. Sabe por quê? Porque, por exemplo, semana que vem tem normal aula, né? Seja eu transmitindo aqui da minha casa, ou seja transmitindo da SES. Aí eu dou a revisada nesse ponto 4, comento com vocês o exercício de fixação, que vocês dêem uma olhadinha. 23 não vai ter aula minha presencial, só vou deixar a parte de exercícios e estudos dirigidos. Sobre o estudo dirigido, pessoal, que é importante também a gente falar, não se preocupem. Agora, o próximo que eu deixar, eu vou ver se eu consigo criar uma ferramenta para que vocês respondam e fique confirmado para vocês. Por quê? Eu consigo saber se vocês visualizaram o exercício, o estudo dirigido, tá? Eu consigo, o Moodle tem uma ferramenta para isso. Inclusive, se algum de vocês
quiserem ver, me autorizem aí no chat que eu mostro como é que eu visualizo, como é que aparece para mim, né? Porque você diz, não, professor, como ele não tem, a única coisa que você tem que fazer é clicar, aí ele não aparece a tarefa concluída para você. Mas eu vou ver se eu crio outra forma, se eu converso com alguém, para saber como é que a gente pode fazer uma forma de vocês garantirem que apareça que essa atividade foi realizada para vocês. Porque para mim aparece, eu posso buscar a visualização, né? Então, não se preocupe em relação a isso, né? Aí, dia 23, a gente, como eu disse, vai ser uma semana que eu, no meu caso, viu, não é de outros professores, não. No meu caso, é semana de estudos, né? Inclusive, esses dias eu ando com muita coisa, porque eu tenho, eu vou fazer parte do Comped, e eu estou terminando um artigo, também recebi um artigo para corrigir, estou com um projeto de mestrado de aluno para corrigir, recebi artigo também de uma revista para corrigir, então eu estou com muita coisa. Semana de estudo, a vantagem para a gente é que você pode cuidar de outras coisas. Né? Vou, Kênia, a forma. Pronto, posso deixar para o dia 30, que é o dia para deixar. Dia 30, para não ficar muito cedo, que eu acho que a coordenação não vai marcar dia 30. Né? Eu acho que ela vai marcar para a primeira semana de outubro. Até por essa questão dessa organização da volta da presencialidade. Então, eu tenho, assim, 90% de certeza que a prova de vocês vai ser dia 7 de outubro. 90%. Dia 30 para vocês entregarem os vídeos, né, dos seminários e fazer aquele exercício do... Não deixem de fazer aquele exercício do Moodle, o complementar. Principalmente quem não está frequentando. É extremamente importante, tá? Façam esse exercício. Então, façam esse exercício. Sim, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém aí que me autoriza eu mostrar como é que eu vejo o. Pronto, o Igor está autorizando. Igor, você visualizou, né? Pronto, beleza. Eu vou mostrar o seu. Deixa eu sair aqui. Antes da gente terminar, só para mostrar. Mostrar o de Igor, viu? Para vocês terem noção. E também para vocês vão ver aqui o alcance da ferramenta. Uhum. Igor com H, né? Igor com H, isso. Pronto, Igor. Vocês estão vendo a minha tela, não? Com o nome de Igor. Tá tudo branco aqui. Tá tudo branco, né? Beleza. Deu um erro. Deixa eu olhar aqui. Uma guia do Chrome. Pronto, acho que agora vai. Deixa eu olhar. Foi, né? Tá indo. Pronto. Caso não tenham ido, me avisem no áudio agora. Pronto, pessoal. Tá dando pra ver. Tá dando para ver, né? Igor Batista do Nascimento. Aí eu venho aqui, relatórios. Todos os acessos. Todos os acessos. Epa, que ele está descontrolado.
Olha, gente, por exemplo, aqui mostra que Igor acessou no dia 9 de setembro, às 9h39, o questionário do exercício de fixação. E isso aqui é o IP do computador que ele acessou. Aí vamos ver o exercício de o estudo dirigido. Igor visualizou o ponto 2 do estudo dirigido no dia 29 de agosto, às 10h15 da manhã. Aí tem lá, o status da submissão foi visualizado. Para mim, basta isso. Professor, no caso, tudo o senhor vai ver ao final de cada unidade, é isso? Não, eu vou ver. Pronto, tem um que eu vou ver. Depende de quando vencer o prazo, entendeu? Entendi. Pronto, ponto 1, ele O viu prazo do estudo. os prazos do estudo dirigido, exatamente. Que eu vou colocar, inclusive, na semana de estudos, que não vai ter minha aula presencial, eu vou colocar dos últimos 2 pontos, que é do 3 e do 4, né? Por exemplo, o Igor aqui, eu sei também que ele viu dia 29 de agosto, às 8h52, do ponto 1. Deixa eu ver se ele viu depois. Pronto, vocês estão vendo, né? Tarefa, estudo dirigido, visualizado. Agora, ele não marca, pessoal, porque eu não criei, claro, eu ainda estou aprendendo a mexer com esse Moodle, você tem que criar um mecanismo para poder ele marcar para o aluno, entendeu? Vou ver se eu consigo ver isso, ver até com alguma das pessoas do suporte. Mas vocês viram. E outra, reparem como o Moodle, eu sei que a maioria de vocês não gosta do Moodle, mas reparem como ele é mais detalhado. Por exemplo, o Igor, no dia 2 de setembro, às 10h29, ele visualizou o questionário do exercício de fixação do ponto 3. Aí dá até o aparelho que ele pesquisou, que isso aqui é o endereço de IP, né? Quem conhece um pouquinho de informática sabe do que eu estou falando. Esse 177.37, não sei o quê. Então, para mim, basta isso. Basta isso. Agora, realmente, eu tenho que ver um mecanismo que confirme para vocês também. Pronto, gente. Então, acho que é só. Tá, turma? Tá certo? E pronto, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Não. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Pronto, gente, então tranquilo. Avisem os colegas que não estão frequentando para fazerem os exercícios de fixação, tudo certinho dentro do prazo, tá? O prazo, inclusive, eu estendi o prazo para o ponto 1 e ponto 2 até amanhã, dia 10. Quem não fez, tem que fazer. Tá? Quem não fez, pode fazer. E pronto, terminamos. Geralmente, eu já acho que eu já falei isso, uma turma que termina o assunto muito cedo, ou a turma é muito boa ou muito ruim. A turma de vocês é uma turma boa, que tira boas notas, então tá tudo certo. Apesar que terminou, porque o pessoal também, aulas, aulas que, sim, André, você conseguiu fazer os exercícios, eu liberei, viu, os exercícios do ponto 1 e do 2, eu consegui aumentar o prazo, então, André, você e alguns alunos tiveram a questão da matrícula, então, façam esse exercício do ponto 1 e do ponto 2, né, vai até amanhã o prazo, então faça aí, perfeito, que bom. Que bom, gente. Então é isso. Bom final de semana para você. Bom final de semana não, a gente está na quarta, meio da semana. Ele já estava
com a cabeça longe. Então, pessoal, é isso. Bom dia para vocês. Qualquer coisa, entre em contato, podem mandar pelo e-mail ou colocando observações no Moodle, que eu respondo o mais breve possível. Então, até a próxima semana. Então, a próxima semana eu devo transmitir da acesso para fazer o test drive lá da instituição, para ver se está tudo funcionando direitinho, mas ninguém precisa ir não, viu? Vocês vão escutar, para ver se eu consigo falar direito de máscara, se vocês conseguem escutar direito também isso. Então, fica para avaliar semana que vem, entenderam? Então, tchau, tchau. Podem colocar a presença daqui e podem ir saindo aos poucos.